Questão 10, ESA 2017. Os ângulos internos de um quadrilátero são inversamente proporcionais aos números 2, 3, 4 e 5. Maior ângulo interno desse quadrilátero mede aproximadamente. Então, vamos embora aqui. Aqui temos um problema. Essa palavrinha aqui, aproximadamente. Significa o quê? Que eu não vou achar o número exato. Eu não vou achar essa resposta exata. Porque se eu achar essa resposta exata, aqui estaria escrito assim, ó. O maior ângulo interno desse quadrilátero mede. E aí eu mede 140, 230, 210, 100 ou 90. Mas aí diz mede aproximadamente. Quer dizer que eu vou achar um número parecido. Por exemplo, se for o 100, ou eu vou achar 101, 102, 99, 98. O que vai acontecer é que eu não vou achar 95. Por quê? Porque 95 está entre 100 e 90. Está bem no meio. Né? Então, isso daqui eu não vou achar. Mas eu também não vou achar algo que eu chegue aqui. Não, aqui, ó, achei 100. Vou marcar com convicção. Não, isso aqui é do tipo da questão que você sai da prova com uma pulga atrás da orelha, tá bom? Mas vamos embora, vamos resolver da maneira como a gente sabe. Então, a gente tem um quadrilátero. Aqui, e 3, 3. Tem o meu quadrilátero e ele tem uns ângulos, 4 ângulos, né? Óbvio, né? Eu vou chamar de W, X, Y e Z. E esses ângulos são inversamente proporcionais aos números 2, 3, 4 e 5. O que significa dizer que eles são ângulos inversamente proporcionais aos números? Significa dizer que o meu W dividido por meio é igual ao meu x dividido por 1/3, que é igual ao meu y dividido por 1/4, que é igual ao meu z, que é dividido por 1/5. Repare, são números são os números, eles são inversamente proporcionais. Então, ou seja, está aqui a proporção e eles são inversamente proporcionais aos números 2, 3, 4 e 5. Coloquei eles aqui. É isso aqui que está me dizendo a minha questão até o presente momento. Mas trabalhar com números desse jeito, com a proporção desse jeito aqui, é inconveniente para mim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é igualar os meus denominadores. Quando eu trabalho com frações com denominadores diferentes, eu tenho que igualar eles. E como é que eu igualo? Eu igualo com o meu MMC, o meu máximo múltiplo comum. Perdão, meu menor múltiplo comum. Me desculpe. É máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho que achar o meu mínimo múltiplo comum entre 2, 3, 4 e 5. E aí eu te chamo a atenção para o seguinte, ó, o 4 ele já é múltiplo de 2, ou seja, o MMC entre 2 e 4 é o próprio 4. Por quê? Porque o 4 é múltiplo de 2, é uma regra do MMC. Então, ou seja, nessa minha conta aqui eu já posso descartar o 2. E o 3 e o 5 são números primos, ou seja, os múltiplos são eles próprios, né? Assim como eles são os próprios divisores deles mesmos. Então, o que eu tenho que fazer é 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60. Então, o meu múltiplo comum de 2, 3, 4, 5 é 60. Então, significa dizer o quê? Que o meu W ele pode ser a mesma coisa que 30 dividido por 60, né? Que é multiplicação de 2. O meu x, que está na multiplicação de 3, é por 20, né? Então, é 20 dividido por 60. 20, 40, 60. Não confere aí. O meu y está por 4, então ele é 15 dividido por 60. Né? 15, 30, 45, 60. E o meu z vai ficar 12 dividido por 60. Agora eu vou fazer uma nota aqui. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando eu tenho divisões de frações, o que eu faço? Eu repito a primeira, W, que está me atrapalhando. W, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 60 dividido por 30. E aí acontece a mesma coisa com, por exemplo, o meu x, que vai ser multiplicado por 60 dividido por 30. Tudo bem? 60 dividido por 20. 60 aqui, ó, dividido por 20. E aí, quando eu fosse fazer a comparação, eu ficaria o quê? Com 60W dividido por 20,
é igual a 60x dividido por 20. E perdão, o W é 30. E aí, o que acontece? Por isso que eu fiz o meu MMC. Por quê? Porque o meu 60 vai estar em todos os lados sendo divididos. Então, eu posso cortar e garantir que, na verdade, o meu W dividido por 30 é igual ao meu X dividido por 20. Então, ou seja, eu vou anular todas essas frações para ter um número inteiro. Ou seja, aqui eu posso escrever como W dividido por 30 é igual a X dividido por 20 é igual a Y dividido por 15 é igual ao meu Z dividido por 12. Bem? Só que todas essas proporções, elas são iguais a um número. E esse número, quando geralmente eu trabalho com proporções, eu chamo de K. Mas você pode chamar de qualquer letra. A, B, C, D. Fique à vontade. J é a única letra do alfabeto que estava faltando, que a gente não usa, né? Já que eu usei o W, Y aqui, agora estava faltando o irmãozinho dele, né? O K. Então, o K que eu estou chamando aqui significa dizer o quê? E se W dividido por 30 é igual a K, significa o quê? E 30 vezes K é igual a W. Não concorda comigo? Então, eu posso escrever aqui, ó. 30K é igual a W. O que me diz que 20K é igual a X. 15K é igual a Y. E 12K é igual a Z. Agora, se eu somar essas quatro letras aqui, W, X, Y, Z, se eu somar os quatro ângulos internos do meu quadrilátero, quanto que eu vou achar? Pensa aí comigo, 360 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos do meu quadrilátero, que era a primeira coisa que já era para eu ter falado, ou seja, o meu W mais o meu X mais o meu Y mais o meu Z é igual a 360 graus. Né? São dos ângulos internos. Então, significa dizer então, que eu posso substituir por 30K mais 20K mais 15K mais 12K, e isso aqui é igual a 360. Eu posso pegar 20 mais 30 dá 50. 12 mais 15 dá 27. 27 mais 50 dá 77. Então, 77K é igual a 360. E aí começa aquele problema que eu acabei de falar. 360 dividido por 77. O problema é que os 360 ele não é divisível nem por 7 nem por 11. Né? Ou seja, já entramos no nosso aproximadamente aqui e já estávamos prevendo. Só que é ideal que a gente faça a conta de uma vez. Então vamos parar para pensar. Qual é o maior ângulo? É o W, é o X, é o Y ou é o Z? Se eu parar para pensar o seguinte, eu tenho duas maneiras de pensar. Quanto menos eu divido alguma coisa, maior o volume que eu tenho dela. É só pensar assim, se eu tenho R$1, eu vou dividir entre eu e você, cada um de nós vai ficar com 50 centavos. Mas se chegar mais duas pessoas, ou seja, vou pegar esse mesmo R$1 e vou dividir para 4, cada um vai ficar com 25 centavos. Ou seja, quanto menos eu tiver para dividir, maior é o meu ângulo. Então, se você for olhar aqui, dá a entender que o meu maior ângulo é 12. Só que isso aqui é uma divisão proporcional, que está inversamente proporcional, é aqui. Então, isso pode induzir ao erro. Apesar do raciocínio estar correto, se eu analisar ele curtamente grosso nesta linha aqui, eu não estou entendendo o problema, porque o meu problema está aqui, ó. Eu estou procurando um ângulo aqui. Aqui eu transformei os meus ângulos em diretamente proporcional. Aqui eles estão inversamente proporcional, tá bom? E aqui eu transformei eles em diretamente proporcional para poder facilitar a minha conta. Então aqui estão diretamente proporcional. Então dá-se a entender que o Z seria o maior ângulo. Não é. É só comparar com o meu K. O meu K ele pode ser uma unidade. Vamos pensar que ele é 10. O que vai ser mais? Eu multiplicar por 12, lá, aqui vai dar 120, ou eu multiplicar ele por 30. Entendeu? Então, ou seja, o meu maior ângulo aqui é o meu W.
dele, por quê? Porque ele está inversamente proporcional a 2. Então, ou seja, eu tenho que parar para pensar que o meu maior ângulo é o meu W. E o meu W, ele representa 30K. Se eu pegasse, eu posso pegar esse 1000K aqui, eu quero achar o meu W. Se eu quisesse achar o meu W, então eu teria que multiplicar por 30K. Só que o meu K é 360 dividido por 77. Então o ângulo W é 360 vezes 30 dividido por 77. E aí o meu ângulo W, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, como que foi? 10. Repito, mais os dois zeros, é igual a esse daqui dividido por 77. Então, vamos ver se o aproximadamente, claro que vai dar certo, né? Mas vamos testar aqui, dividido por 77. E aí não tem jeito, tem que fazer a conta nessa brutalidade mesmo, porque 77 é um produto de dois números primos, né? Que é 7 e 11. E o 30 não é múltiplo de 77. Então, eu continuei, tanto 360 quanto 30 não são múltiplos. 77, então, eu continuo com um problema. Eu vou baixar aqui, então, 108 para poder fazer minha conta. Por quê? Porque 2 vezes 70 dá 140. Eu não preciso nem fazer vezes 77. Então, já sei que vale por 1. 1 vezes 7, 7 para 8 falta 1. 1 vezes 7, 7 para 10 faltam 3. Abaixa o do zero. 5 vezes 7, 35. 4 vezes 7, 28. Então, vou usar o 4. 4 vezes 7, 28. Para 30 falta 2. 4 vezes 7, 28, com os dois que foram. 30 para 31 falta 1, abaixa outro 0, 120. 120 é igual a 108, porque por 2, 70 vezes 2 dá 140, então vou usar o 1 novamente. 1 vezes 7, 7, para 10 faltam 3. 1 vezes 7, 7, para 12 faltam 5, 53. Não tenho mais números para baixar, eu posso fechar minha conta e eu acho aproximadamente 141 graus. Isso é porque eu não continuei a conta, daria vírgula aqui e continuaria. E pode parar aqui mesmo. E um número mais perto de 141, 100 está mais perto de 141, 210 está mais distante, 230 mais ainda, é o meu 140. 140, então, resposta letra A. Uma questão muito bonita, porém, uma pena que a gente não achou com exatidão. Vejo na próxima.